como funciona a distribuição de cadeiras por cada partido ou cada federação que participa daquele momento, já que nós estamos falando de sistema proporcional de votos. Ah, Dama, é simples, os mais votados recebem o número de cadeiras. Nada a ver. Até porque, se você for considerar isso, imagina que um partido X tem o maior voto em todo quanto é canto. Todas as cadeiras vão para aquele partido? Não. A ideia é que você distribua, porque nunca se esqueça, partido político tem a função de representar ideologia. Não é roubar, igual todos fazem. A função deles é representar uma camada da sociedade. Então você vai ter partido do meio ambiente, partido da causa LGBTQIA+, cedilha J, partido que vai defender a arma, que vai defender o desarmamento, partido religioso, isso é normal. Aliás, essa é a essência de um partido político que se perdeu nos últimos, 600 anos. Por isso eu não posso permitir que um partido domine as eleições. Então o sistema proporcional, ele é difícil pra cacete de se montar, porque eu tenho um partido para um cacete no Brasil e eu tenho um número limitado de vagas. Vamos lembrar que eu estou falando do sistema que elege 513 deputados federais, que elege, 12, 14, 20 vereadores da sua cidade, 8, 9 vereadores, dependendo da cidade. Então, assim, é complicado você montar um sistema que permita que todos tenham chance de assumir uma cadeira. E por conta disso, no Brasil, nós adotamos o sistema proporcional com todas as regras mais complicadas do mundo. E aí, eu quero trazer para você como que você faz esse cálculo e como que você entende a possibilidade de distribuição de cadeiras entre os participantes, tá? Eu vou ter que mostrar para você 4 cálculos diferentes. Ah, mas Dalma, é cálculo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? A FCC, por exemplo, é uma banca que ama quando tem cálculo, porque ela coloca o cálculo. A FGV, ela já fica no meio do caminho. Às vezes ela coloca ali como... Ela quer que você faça o cálculo, às vezes ela te dá o cálculo já normal. Como esse assunto mudou em 2015, 2020, 2015, 2018, 2021, e tivemos 3 mudanças diferentes nesse assunto nos últimos 10 anos, 8 anos aí, para ser mais correto, então eu tenho certeza que isso vai cair na sua prova. Então eu estou dando isso aqui de presentão de amigo mesmo, porque isso aqui é difícil, é chato. Quer dizer, era, porque agora vai ficar fácil para você. Vamos lá? Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte. Como que eu vou saber quem é que realmente vai ter direito a conquistar uma vaga e quantas vagas, quantas cadeiras vão ser oferecidas ali para aquele partido ou para aquela federação? Aliás, deixa eu explicar esse assunto logo. O que é federação? Talvez você esteja muito acostumado ou acostumada com as coligações eleitorais. Elas acabaram. No sistema proporcional, acabou a coligação. Porque assim, qual é o grande defeito da coligação, cara? E assim, é grande defeito mesmo. Os partidos se uniam apenas até as 5 horas do domingo de voto. Acabava a votação, acabava a coligação. Porque a intenção ali era, quanto mais partido coligado, mais tempo de TV, maior participação no fundo partidário, né? O dinheiro que eles pegam do nosso bolso para não fazer merda nenhuma decente. Então, assim, as coligações eram uma forma de você pegar um partido pequeno, de, sei lá, um PSOL, um PSTU, essas porcaria aí, sabe? Um PV, pegar essa galera ruim e colocar junto com os grandões, PT, PSDB, PMDB, que eu já estou meio morrendo também, mas tudo bem, pegar os grandões e esses caras dominavam os pequenininhos. Por quê? Para ganhar tempo, para ganhar dinheiro, pagar. Só que esses malucos, eles também se beneficiavam, né? Porque eles acabavam elegendo um vagabundo ali no meio. O problema é que era um negócio muito efêmero, né? Ah, vamos fazer uma coligação? Vamos. Dava 5 horas da tarde, obrigado pela coligação, agora vocês vão pra puta que pariu, cada um vai pro teu canto. Esse que é o problema. Então, qual é o detalhe? Foi criado o sistema de federações. A primeira votação que nós tivemos no Brasil com esse sistema foi em 2020, tá? Então, assim, o sistema de votação por federação fez o quê? Ele criou uma coligação com tempo de permanência. É a mesma coisa, ó. Imagina o seguinte, deixa eu pegar uma outra página aqui. Pode ser essa página aqui mesmo, dane-se. Deixa eu voltar, porque eu tinha uma página em branco, né? Imagina o seguinte, você tem o partido A e o partido B. Antes, eles se coligavam, faziam coligação, Brasil põe dinheiro no meu bolso, né? E até as 17 horas do dia de votação estavam juntos, depois cada um vai pro teu lado. Agora não. Agora eles podem fazer a federação, Brasil põe dinheiro no meu bolso, do partido A com o partido B. Porém, essa federação vai durar quanto tempo? 4 anos.
Então, o acordo firmado entre os partidos para criar a federação e acabar tendo acesso a mais tempo de TV, acabar tendo acesso a mais dinheiro, esse tipo de relacionamento, ele agora é obrigatório que dure bastante tempo. É aquela história do seja eterno enquanto dure. Tá? Então, as federações substituíram coligações nessa característica principal. Eles são uma coligação, igual sempre foi. A diferença é que agora eles têm que ficar juntos por 4 anos. Claro que tem regrinha para se retirar da federação, mas é muito complicado e a outra história não cai pra gente. Observação importante, tá? Essa ideia de federação foi criada com o intuito de criar tipo um teste. Então, os partidos pequenos testarem como seria se relacionar com aquele partido, para quem sabe surgir uma fusão lá na frente. Então, a ideia foi até inteligente, meio que incentivar, até porque, convenhamos, né, a gente vive aí num país que tem tanto partido político que vai pra casa do cacete, né? Aqueles pequenininhos podiam morrer, com todo respeito. Você entendeu? O que é federação? A federação substituiu as coligações, tem a mesma função, tem o mesmo efeito, porém tem essa característica de permanência. Fez a federação para essa eleição, ela vai durar pelos próximos 4 anos. Se você pegar as eleições de 2022, nós tivemos 3 federações só montadas. Se você pegar as eleições, né, para presidente, tal, 2022. Se você pegar 2018, 2014, 2010, as eleições para presidente antigas, vê quantas coligações foram formadas. Né, essas eleições majoritárias, né, presidente, governador, veja quantas coligações eram formadas. Dessa vez nós tivemos 3 federações só. Olha que louco, né? Então, assim, se tornou um negócio que para os partidos não é mais tão interessante. Então agora eles só vão se reunir se realmente valer a pena. Então vamos lá. Eu me federei com alguém, ou eu estou indo com o meu partido sozinho com a minha lista aberta de candidatos. Como é que eu vou saber quantas cadeiras eu tenho? Primeiro, a gente tem que saber quantas cadeiras o Estado tem. Né? E aí, o caso de deputado federal, por exemplo, eu falei, né? A gente tem um mínimo de 8 e um máximo de 70 por estado, só que de acordo com a composição populacional, você tem ali um número de cadeiras desses 513, tá? Então pega o IBGE, pega a população, faz todo um cálculo bonitinho. Eu vou dar um exemplo, o tempo inteiro nós vamos trabalhar o exemplo daqui do meu estado, Santa Catarina, tá? Que nós temos 16 deputados federais aqui por conta da atual distribuição. Tá, por conta da atual montagem populacional, pelo menos com base no último cálculo que foi feito. Tá, então, todos os exemplos que eu vou trabalhar com 16 cadeiras de deputado federal. Esse vai ser o nosso foco. Então, vamos dizer que eu tenho o meu partido, partido A. Como é que eu vou saber quantas dessas 16 cadeiras vão para o partido A? Primeira coisa que eu preciso fazer é um cálculo chamado quociente eleitoral. O quociente eleitoral, ele determina, número mínimo de votos que cada partido tem que ter para ter direito a cada uma das cadeiras. Então, o que seria o quociente eleitoral? O número de votos válidos, sempre válido, não esqueça disso, que eu preciso atingir para ter acesso a uma cadeira. Se eu atinjo o dobro desse número, eu tenho 2 cadeiras, o triplo, 3 e por aí vai. Tá? Até você conseguir distribuir todas as cadeiras que estão disponíveis, todas as vagas que estão disponíveis. Ficou claro até aqui? Dúvida, galera, manda aí que eu tô de olho no chat. Vocês estão tão quietinhos que eu tô com medo de todo mundo ter ido embora já. Mas isso aqui é um assunto difícil e importante pra cacete. Como você faz o cálculo do quociente eleitoral? Você pega o número total de votos válidos da região e divide pelo número total de vagas ou cadeiras disponíveis, tá? Importante pra caramba! No quociente eleitoral, você despreza a fração igual ou inferior a 0,5. O que significa isso? Se, ao você pegar o número X, que é votos válidos, e dividir pelo número Y, que é o número de vagas, isso aqui der, por exemplo, sei lá, 200 mil... vou botar 200,8 para ficar mais fácil, tá? Se é superior a 0,5, isso aqui vira 201. Então você despreza 0,5 para baixo. Isso aqui não é arredondamento tradicional de matemática. Se isso aqui der 200,5, arredonda para baixo, 200. Cuidado que a gente está acostumado com 0,5 para cima já arredonda. Aqui não, aqui a gente despreza inclusive o 0,5. Tá? Eu tô falando isso também, vai que já mudou e eu tô, né, tô no sistema Dalmo antigo de ser. Mas basicamente... não se esqueça disso. Por quê? Porque isso aqui vai ser muito importante para o próximo cálculo. Você vai entender a lógica. Exemplo aqui de Santa Catarina, tá? Hoje, quer dizer, considerando a última eleição para deputado federal, e eu peguei isso aqui no site do TRE de Santa Catarina, não foi levantamento que o Dalmo inventou, nós temos inscritos com
possibilidade de voto 5.489.658 eleitores. Desses, 3.969.448 votos foram válidos nas eleições de 2022. Beleza? Então veja, peraí. Eu tenho o número de votos válidos. Quantas vagas eu tenho em Santa Catarina? 16. Tá aqui, ó. Quociente eleitoral, podia ter colocado, né, pra ficar legal. Quociente eleitoral, 3.968.848 dividido por 16 vai dar 248.053 votos. O que significa isso aqui? A cada voto recebido pelo partido ou federação, a cada vez, melhor dizendo, que chegarmos a esse número, uma cadeira é destinada àquele grupo. E aqui vale a pena uma observação, tá? Você sabe que quando você vota, você pode votar na legenda ou no candidato. Aqui, num primeiro momento, o voto no candidato não faz diferença nenhuma. Porque se o Dalmo é candidato do partido A, você pode votar na legenda, que é o número do partido A, ou você pode votar no Dalmo, que você está automaticamente, nesse primeiro cálculo, votando no partido A. Não interessa o voto no Dalmo agora, vai valer daqui a pouco, mas agora não interessa. Ficou claro isso? Então o que eu faço aqui? Eu pego todos os votos dados a candidatos que eu vou chamar de votos nominais e somo aos votos dados às legendas. Beleza? E claro, se eu tiver uma federação, a federação. Ela vai ter uma legenda própria também no registro junto ao TSE. Tá? Beleza, fiz ali tudo bonitinho, votei, pego esse número de votos, elimino os brancos, elimino o voto nulo, tenho votos válidos. Divido pelo número de cadeiras, Santa Catarina são 16, Distrito Federal são 10, São Paulo são 70, então você vai fazer o cálculo na hora e vai descobrir o chamado quociente eleitoral. Beleza até aqui? Descobrimos o primeiro número, o quociente eleitoral. Isso daqui não é novidade. Isso aqui é o sistema que já existe desde 1212. Mentira, que foi só em 37 que Getúlio Vargas trouxe a composição da justiça eleitoral verdadeira, né? Aquele vagabundo de Getúlio Vargas, mas pelo menos isso aquele desgraçado fez. Aliás, foi no começo dos anos 30 que ele começou a organizar justiça eleitoral. Isso aqui sempre foi assim. Ponto. Determinamos o número. Pega esse número e guarda. Porque agora é o seguinte. Como eu falei para você, para conseguir ter acesso a uma das 16 cadeiras, o meu partido ou federação precisa ter 248.053 votos. Então, a cada número de votos desse, eu consigo uma cadeira. Porém, eu preciso saber agora como que isso vai ficar distribuído pelos partidos. Porque assim, beleza, eu já tenho uma noção. Eu já sei que, sei lá, o partido A ele teve não sei quantos mil votos. Dividiu pelo número ali, eu consegui identificar as cadeiras. Eu vou identificar isso. Só que eu também preciso saber quantos votos a pessoa, o candidato, recebeu para poder chegar lá. Então, vamos para 2 novos cálculos. Já sei o número mínimo de votos necessário para assumir uma cadeira. Ó, um partido que recebeu um total de menos de 248.053 votos não tem direito a cadeira nenhuma. Algo errado? Nem um pouco. Nem um pouco. Segundo, vamos para o quociente partidário. O quociente partidário é que vai determinar o número de cadeiras para cada partido ou federação. Isso aqui é fácil. Por quê? Você pega o número de votos do partido ou da federação, agora não é mais o número de votos total válidos, é o número de votos daquele grupamento e vai dividir pelo quociente eleitoral. Como eu te falei, o que era o quociente eleitoral? O número de votos que eu preciso ter para a cadeira. Agora eu tenho que olhar para cada um. Então eu vou pegar os votos do partido A e vou dividir por 248.053, se eu não me engano era esse número, né? Vou pegar os votos da Federação J, na Federação Brasil põe dinheiro no meu bolso e vou colocar lá, vou dividir para ver o número de cadeiras. Então tá aqui o cálculo. Santa Catarina, o exemplo que eu dei, partido A teve 600 mil votos. Então assim, ó, aqui eu tenho que corrigir até, tá? Porque eu tinha feito um cálculo diferente, né? Como eu preciso de 248 mil e ele teve 600 mil votos, então aqui eu tenho direito a 2 cadeiras. Eu coloquei 3, mas perdão, tá? Depois eu vou corrigir isso aqui. Então, ó, 600 mil votos que o partido A teve, tem direito a 2 cadeiras, beleza? A Federação Brasil é para os Fortes, que foi a junção dos partidos B e C, teve 317 mil votos, 1 cadeira. Já o partido D, 210 mil votos, não arrumou nada. Super normal. Pô, mas dá uma sacanagem, então o partido não vai ter vaga? Pode ter.
Lá no quarto cálculo pode ter. Na verdade, não são 4 cálculos, tá? Eu tô te assustando, são esses 2 só. Os outros 2 são percentagens a serem respeitadas. Tá, tem cálculo sim, desculpa. O que eu quero que você entenda? Primeira coisa, eu tenho que saber o número total de votos a ser atingido por cadeira. Perfeito? Quociente eleitoral. Depois disso, eu pego os votos do partido ou da federação e divido pelo quociente eleitoral. Aí eu vou ver o número de cadeiras que cada um teve acesso. Só que aí, claro que eu não coloquei todos, né? Aqui nós temos 3 cadeiras que foram devidamente preenchidas já, né? Aí como é que vai funcionar? Galera, preste atenção. Quando eu vou quando eu vou pegar esse número de votos do partido e federação, é o quê? Os votos nominais mais os votos na legenda. Concorda comigo? O mesmo que eu usei lá no quociente eleitoral. Quando eu for analisar quem é que vai assumir essas cadeiras aqui, é que eu vou olhar o voto nominal. Aí eu faço o quê? Eu desprezo os votos no partido ou na legenda. Despreza, ignora. Vamos dizer que o partido A teve 600 mil votos, por exemplo, só que o candidato tal, só ele sozinho teve 300 mil. Pode acontecer. Ou, sei lá, o partido A teve 600 mil votos, o mais votado teve 100 mil, porém, os outros somados deram mais 400 mil. Pô, 400 com 100, 500, faltaram 100. 100 mil foi na legenda. Isola. Então, por isso que é meio arriscado você votar na legenda. O pessoal gosta de falar isso, não é à toa. Porque você corre o risco daquele cara que você votou, ele não assumir a cadeira porque o número de votos nominais dele não é suficiente, tá? Esse aqui é o sistema que prevalecia até 2015. Você fazia quociente eleitoral, você fazia quociente partidário, distribuía a cadeira e ia com Deus. O problema é que vocês lembram muito bem que esse sistema nos causou alguns rebuliços, como, por exemplo, Tiririca, se você lembrar do Frank Aguiar, e outras pessoas aí muito conhecidas que tiveram votações absurdas e trouxeram junto com eles pessoas de completa desimportância na vida humana. Eu lembro quando o Tiririca, ele foi o primeiro a ter mais de 1 milhão de votos, ele elegeu um cara de São Paulo, que era advogado, que teve 200 e poucos votos. Ridículo. Então, assim, qual foi o problema? Era muito comum naquela época, né, até 2015, era muito comum os partidos pegarem, sei lá, cantores, pessoas conhecidas, televisão, apresentadores, e colocar essa galera para disputar as eleições para conseguir voto. Então você tinha aquele monte de trouxa vagabundo que não presta para nada, que tinha 10 votos, nem a família votou nele, ele teve que comprar voto dos vizinhos, e o cara acabava entrando. O que aconteceu em 2015? Foi criado um terceiro cálculo a ser feito chamado cláusula de barreira. E aqui está a primeira novidade que você precisa dominar. Ah, e olha só, antes que eu esqueça, no quociente partidário você despreza todas as frações. Todas. Tá? Então, no quociente partidário, se, por exemplo, aquele partido tem direito a 2,8 cadeiras, ele vai ter 2. Se o cara tem direito a 5,7 cadeiras, vai ter 5. Tá? Então, olha o que eu falei para você, toma cuidado. Quando se trata do quociente eleitoral, você só despreza a fração igual ou inferior a 0,5 e considera 0,6, 7, 8 e 9. Tá? Então 0,6, 7, 8 e 9 é mais 1, 5 para baixo é 0. Perfeito? No quociente partidário você despreza todas as frações. Isso daqui, cara, chove em prova. No quociente eleitoral despreza 0,5 para baixo. No quociente partidário despreza todas. Deu lá 2,9 é 2. Nossa, mas tá tão pertinho de 3. Fazer o quê? É 2. Tá? E agora eu preciso saber quem vai ser eleito. Não, é fácil. Se o partido A tem 600 mil votos, 2 cadeiras, então eu vou pegar o primeiro mais votado e o segundo mais votado. Óbvio, né? Não. Aí entrou a mudança de 2015 que criou a chamada cláusula de barreira, que a gente chama de quociente eleitoral individual ou simplesmente quociente individual. Como é que funciona esse cálculo? É simples. Nessa etapa, desprezamos votos dados para a legenda, igual a gente fez. Porque, na verdade, igual a gente fez, não, né? A gente considera para o quociente partidário. Agora, para esse momento, você ignora e considera apenas voto nominal. O que o candidato precisa para ele conseguir realmente garantir a cadeira dele? Ter recebido 10% do quociente eleitoral. Então, nesse exemplo em Santa Catarina,
foram 248.053 o quociente eleitoral, então eu preciso de 24.805, tá, votos para poder dizer que eu tenho direito a assumir uma cadeira. Claro que eu vou primeiro pegar todo mundo que teve mais de 24.500 e poucos votos e depois eu vou classificar de acordo com o número de votos. Isso é normal. Aí eu trouxe um exemplo para você, ó. O Dalmo teve 37 mil votos dentro do partido A, porque o Dalmo merece. E o Dalmo foi o mais votado. A Fatem teve 25 mil votos. Já o Felipe teve 20 mil. Então veja, o partido A não tinha 2 cadeiras? Beleza, o Dalmo assume a primeira e a Fatem assume a segunda. Se o partido A tivesse 3 cadeiras, que seria o cálculo anterior, né? Ó, eu tive 800 mil votos, 3 cadeiras. Perfeito? Perfeito. Se eu não me engano, vai dar isso mesmo. 248 mil, pô, vai dar 760 e poucos mil. O problema é que, das 3 cadeiras, somente 2 candidatos conseguiram atingir a cláusula de barreira. O Felipe foi eliminado na cláusula de barreira. Pode acontecer isso? Pode. Pode ser que o partido teve direito a 3 cadeiras, mas só preencheu 2. Por quê? Porque os candidatos do partido não conseguiram atingir a cláusula de barreira ou o quociente individual. Isso aqui é fácil, não é um cálculo, é só uma formulazinha besta, 10% do valor identificado no quociente eleitoral. Tranquilo? Tranquilo. Só que tem um problema. Se o partido A tinha 3 cadeiras e só preencheu 2, uma sobrou. E como é que eu vou distribuir essa uma? Ainda em 2015, quando foi criado isso aqui, também se criou o sistema para distribuição das sobras eleitorais, como eles gostam de chamar. Sim, eles chamam de sobra, não sou eu. Só que esse sistema foi muito criticado, inclusive o STF em vários momentos aceitou várias ações de constitucionalidade para derrubar aquele texto ali, muita coisa estranha, e em 2021 isso aqui finalmente se resolveu, a partir do momento que eles resolveram criar a seguinte regra para distribuir as sobras. O que acontece? Vamos dizer que eu tenho 16, né, em Santa Catarina, e somente 12 foram preenchidas até aqui na cláusula de barreira. Então ficaram 4. Pode ser que foi por cláusula de barreira ou pelo quociente partidário mesmo, tá? Às vezes os partidos não tiveram nenhuma cadeira e somente 12 foram preenchidas. Não interessa qual foi o motivo, tá? Isso é uma coisa importante. Não importa por que sobrou. Mas já que sobraram 4 cadeiras livres, eu preciso distribuir esses caras. E como é que eu vou fazer? Dalma, é só você entregar para os partidos que já tem vaga. Não, porque aí você quebra a proporcionalidade. Porque o partido A, que já tinha 3 vagas ali e acabou preenchendo 2, vai receber um monte de vagas dessas 4. E aí, aquele partido que não conseguiu nenhuma num primeiro momento vai continuar zerado. A grande jogada está aqui, tá? O que eu preciso para poder participar da distribuição das sobras? O partido tem que receber, no mínimo, 80% do quociente eleitoral e o candidato tem que atingir, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Entendeu isso aqui? Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu estou qualificando partidos e federações, que aqui eu ainda considero federação, tá? Eu estou qualificando para participar da distribuição das sobras. Agora, ó, a partir daqui, foda-se o que aconteceu com o quociente eleitoral, partidário, não interessa. O que passou, passou. Eu só vou precisar do número do quociente eleitoral e do número do quociente partidário. Mas já passou a etapa deles, tá? O que eu estou fazendo aqui é o quê? Eu quero ver quem vai poder participar. No exemplo que eu dei para vocês, ó, deixa eu voltar aqui no primeiro slide, no segundo, aliás, né? O partido D, ele teve 210 mil votos. Isso não permitiu a ele ter uma cadeira. Porém, 210 mil é sim mais do que 80% do quociente eleitoral, que eu lembro vocês, era de 248 mil, então 10% 24.800, 20% seria aí 50 não, né? 49.600. Então, ele teve o quê? Ele teve 38 mil votos a menos. Beleza, tá nos 80%. Então, olha que legal. O partido D, que não teve direito à cadeira num primeiro momento, vai participar da disputa pelas sobras. Eu não estou te dizendo que ele vai conseguir uma sobra. Ele vai disputar. Só que, você lembra que a cláusula de barreira inicial era de 10% do quociente. Para participar das sobras, essa cláusula sobe. Ela vai para 20%. Então não é qualquer candidato.
Os candidatos dos partidos ou federações que conseguiram, no mínimo, 80% do quociente eleitoral, para poderem ganhar uma dessas sobras, tem que ter conseguido, no mínimo, 20% do quociente. Não é mais 10%. Olha que louco, cara. Olha que loucura, cara. Por isso que eu quis fazer essa aula. Eu sei que é muito louco, mas é muito fácil se você parar depois para treinar, assim. É muito tranquilo. Essas novidades que ferraram tudo. Então, ó, num primeiro momento, eu tenho uma cláusula de barreira que é de 10%. Quando eu for distribuir as sobras, essa cláusula de barreira, que não tem mais esse nome, mas a gente pode chamar, sobe para 20%. Aí eu pego todos os partidos e federações que conseguiram atender os dois requisitos, 80% e 20%, e eu faço esse cálculo aqui, ó. Número de votos do partido dividido pelo quociente partidário mais 1. Presta atenção. Como é que eu descubro o quociente partidário? Número de votos dividido pelo quociente eleitoral. Não mudou nada. Se você reparar, só vai mudar a base de cálculo. O número de votos dividido pelo quociente partidário mais 1. Sempre mais 1. O partido A, a gente viu que teve 800 mil votos, concorda? Eu vou ter que corrigir aqui também. Porém, desses 800 mil votos, o que aconteceu? Ele já tinha conseguido 3 vagas pelo quociente partidário. Mas, Talmo, ele só preencheu 2, não interessa. O cálculo é feito em cima do quociente partidário, não em cima do número de cadeiras que foram preenchidas, tá? Cuidado com isso. Não interessa. Depois, isso vai acabar servindo para qualificar sim, tá? Até o TSE, quer dizer, ele tem um problema com isso, porque ele está falando... A lei fala cadeiras obtidas, que é o quociente partidário, só que eles estão querendo interpretar isso como cadeiras preenchidas, mas ainda não é assim, então não importa. O partido A teve 800 mil votos, quociente partidário 3, mais 1, divide por 4, 200 mil. Essa daqui a gente vai chamar de média, que eles chamam de média das sobras. Aí eu vou lá no partido D, lembra dele que não conseguiu nenhuma? Ele teve 210 mil votos. Como ele não teve nenhuma, 0 mais 1 é 1. 210 mil dividido por 1 é 210 mil. Olha que legal. Quem foi o partido que teve mais média? Claro que aqui também deveria estar a federação, tá? Eu não coloquei, mas tudo bem. Porque você faz com todo mundo, tá? A federação, ela teve quantos? 317 mil votos, né? Então, ó, a federação, 317 mil votos, ela teve direito a uma cadeira, não foi? 1 mais 1, então você teria 317 mil dividido por 2, já ferrou meu cálculo todo, que vai dar 158.500, talvez, eu não sei, cara. Vai ficar por aqui, tá? Você tá me entendendo? Eu faço isso com todos os partidos e federações, eu não vou desmontar nada. Aí, no final, eu vou ter um com maior média. O vencedor, partido D. Então, uma dessas vagas vai para o partido D. Concorda comigo? Beleza. Só que eram 4. Então, o que eu faço? Nova média. Só que aí, quando eu for fazer a nova média, o partido D vai ser 210 mil dividido por 1 mais 1. Vai dividir por 2. Não vai dividir mais por 1. Porque agora, na nova média, eu tenho que considerar a nova cadeira obtida por ele. E aí, nesse caso aqui, a federação acabaria... federação não, né? O partido A acabaria ganhando. Que aqui ia ficar 105 mil... Ali na federação 150 e poucos, o partido A com 300 mil. Pronto, o partido A ganha mais uma cadeira. Você entendeu a jogada? Ah, mas Dalmo, e como é que eu vou fazer para preencher? É aí que está a justificativa do TSE. Se você não tem candidatos que atingiram 20%, mas o partido atingiu 80%, ele pode colocar candidatos com menos. Então aqui, ó, o partido A, lembra que ele tinha 3 cadeiras, mas só preencheu 2? Ganhou mais uma, né? Porque na segunda média ele pegou a segunda vaga sobressalente. Então, esse novo, mais a vaga que estava lá fora, vai ser preenchida por quem não atende a cláusula de barreira. Não tem problema. Porque se você lembrar, eu já tinha visto que não tinha 10%. Pode ser que tinha 20%. O caso do Felipe tinha 20 mil, tinha 20%. O que eu quero que você entenda é que assim, ó, o sistema ele se tornou extremamente complexo. Porém, é claro que é a primeira vez que você está vendo isso, provavelmente comigo, você deve ter visto já com outro, talvez não, mas se você está vendo comigo, deve estar assim, caraca, maluco, mas é muita coisa. É muita coisa. Mas vamos fazer uma retrospectiva rapidinho? O que é quociente eleitoral? É como você vai descobrir o número de votos necessário para conseguir uma cadeira.
Quanto mais se repete esse número, mais cadeiras se conquista. Número de votos válidos dado ao partido ou à federação divide pelo total de vagas. Aí eu vou descobrir quantas vagas vão ser entregues para cada partido ou federação. Então eu pego o número total de votos e divido pelo quociente eleitoral. Tá? Beleza. Lembrando que no quociente eleitoral eu desprezo fração igual ou inferior a 0,5. No quociente partidário não há desprezo, não há consideração de fração nenhuma. Então despreza-se todas. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou sair distribuindo. Acho que eu acabei apertando um aqui sem querer. Eu vou sair distribuindo a cadeira para todo mundo. Ah, eu tenho 10 cadeiras, vou entregar para os 10 primeiros. Não. Eu tenho que pegar os 10 candidatos que conseguiram atingir no mínimo 10% do quociente eleitoral, que é o chamado quociente individual, a cláusula de barreira. Tá? Dalmo, sobrou vaga. Beleza. Na distribuição de sobras, primeiro, o partido ou federação tem que conseguir no mínimo 80% do quociente eleitoral de votos e o candidato no mínimo 20% do total do quociente eleitoral. Tá? Aí faz-se a média das sobras. O número de votos do partido ou federação dividido pelo quociente partidário mais 1. Beleza. A cada vaga distribuída, uma nova média tem que ser tirada, atualizando o número de quociente partidário. Então, lembrando, na primeira média, o partido D ganhou a vaga. Então, na segunda média, aqui virá 1 mais 1, porque ele ganhou uma vaga. O quociente partidário dele virou 1. Não é mais 0. Perfeito? Dalmo, e se por acaso o partido, que foi o caso do A, tinha 4 cadeiras, mas só preencheu 2? E se o partido não tem 20%, a gente vai entregar para o 10%, que é questão de lógica. Então o Felipe ficaria. Mas o TSL foi mais direto. Ele falou assim, olha, se o partido não tem até 20%, pode ser menos de 20%, desde que o partido tenha conseguido no mínimo 80% do quociente. Esses 20% aqui param de ser exigidos. Tá? Então, no primeiro momento, exige os dois, 80% do partido e 20% do candidato. Se não tiver, mas eu tenho que preencher porque é um direito do partido ou da federação, aí eu elimino essa regra. Então você vê que são 5 regrinhas para você saber. Você está entendendo por que eu quis parar? Olha, meia hora só de uma aula desse assunto. Por que eu quis parar para explicar para vocês isso? Isso aqui é uma novidade. A gente teve 2015, agora teve 2021. Então 2022 foi a primeira eleição que nós tivemos que entrou a distribuição das sobras com esse sistema. Antes era totalmente bagunçado, por isso que o cara com 100 votos conseguia entrar. Agora não, é tudo muito controlado. E entrou esse problema, 10% primeiro, depois 20% e 80%. Cara, você não acha que isso vai cair na tua prova? Na boa. Você realmente está pensando, putz, mas é uma inovação legal, né? Mas não tem cara de prova não. Você acha que... Porra, isso daqui, quociente eleitoral e partidário, caía em praticamente todas as provas. Agora que eles inventaram mais a cláusula de barreira e mais a distribuição das sobras, ferrou, parceiro. Ferrou, isso aqui é sim questão para prova. Claro, pode acontecer de não cair? Pode. Qual é a possibilidade? Sei lá, 1%. Essa daqui é aquele assunto que eu posso pegar e falar, vai cair, hein? Presta atenção. Aí cai e você fala, pô, o Dalmo é foda, hein? Dalmo prevê o futuro. Não, é porque é óbvio. Isso aqui é uma baita novidade. Nós tivemos apenas 2 eleições com cláusula de barreira e somente uma eleição com esse sistema de distribuição de sobras. É uma baita novidade e é difícil de entender, sim. Tamo junto? Beleza? Cara, isso aqui é um dos assuntos mais complicados do direito eleitoral na atualidade. E se você entendeu pelo menos um pouco, porque não é fácil de digerir, não fique assim, putz, eu devo ter algum bloqueio porque eu não consegui entender. Cara, isso aqui não é normal. Assiste com calma, mas se você conseguiu entender pelo menos a estrutura disso aqui, putz, a gente vai longe. Porque isso aqui, ao lado de composição e competência, é o assunto mais complicado que existe. Você acha que é difícil estudar ações eleitorais, crimes eleitorais, recurso eleitoral? Cara, isso é fácil. Alistamento eleitoral é legal pra cacete. Quem for da comunidade Sem Miguel vai ter aula comigo. Eu já vou começar a gravar aulas de direito eleitoral pra comunidade. Então vocês vão ver, vai ser legal pra cacete.